Bom dia, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos aqui a respeito de trabalho e energia, só para recordar o que nós vimos na última aula. Na última aula nós vimos que o trabalho é igual a força vezes a distância que ela está atuando vezes o cosseno de θ. E aí, convém lembrar que esse θ ele é o ângulo entre para onde está o deslocamento e para onde está a força. Certo? Então aqui está o meu ângulo θ, certo? Aí nós vimos os casos clássicos que são, vou desenhar aqui 3 deslocamentos, deslocamento para cá, deslocamento para cá, deslocamento para cá. Situação 1, a força está para cá. Situação 2, a força está para cá. E situação 3, a força está perpendicular ao movimento. São os 3 casos mais usuais que a gente encontra. Então, nesse caso aqui, o trabalho ele vai ser a força vezes a distância vezes o cosseno de 0 graus. O cosseno de 0 graus é mais 1, certo? E aí, então, esse trabalho ele vai ser um trabalho positivo, que é um trabalho motor, que nada mais é do que a força vezes a distância. Esse segundo caso aqui, o trabalho vai ser a força vezes a distância vezes o cosseno de 180 graus, já que agora a força está para um lado e o deslocamento está para o outro. O cosseno de 180 graus é menos 1. Então, nesse caso, o trabalho ele vai ser um trabalho resistente, que vai ser menos força vezes distância. Esse cara que fornece energia para o sistema, para ele ganhar velocidade, por exemplo, e esse cara aqui consome energia do sistema, que, por exemplo, faz com que ele diminua a velocidade. E esse cara aqui, o trabalho, vai ser a força vezes a distância vezes o cosseno de 90 graus. E nesse caso aqui, o cosseno de 90 graus é zero, ou seja, nessas situações o trabalho é zero. E aí, por que eu estou retomando tudo isso? Porque nesse caso aqui, nós discutimos o trabalho da força-peso, que naquele caso anterior da aula passada, ele era peso vezes distância vezes o cosseno de 90 graus. Isso no movimento horizontal. E nesse caso, no movimento horizontal, tá, nós tínhamos que o trabalho da força-peso era zero. Certo? Mas eu insisto, essa é uma análise para o movimento horizontal. Agora, vamos então pensar hoje, começando essa nossa aula, realmente em calcular o trabalho da força peso. Bom, primeiro, vamos lembrar que peso, pela segunda lei de Newton, é massa vezes a aceleração da gravidade, certo? Então, a minha massa precisa estar em quilogramas. E o meu G, vamos arredondar aqui, na realidade, na grande maioria das vezes, é muito próximo de 9,8, mas vamos arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, se você usa essas unidades de medida aqui, tá? O meu peso ele vai ser, enquanto força, algo em Newton. Bom, acabamos de ver, e relembrar da aula anterior, que na horizontal o peso não realiza trabalho. Entretanto, por exemplo, se a gente começa a pensar num objeto que, por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui uma construção civil e a gente precisa pegar um balde, aqui está a alça dele, através de uma corda, passar lá em cima por uma roldana, né?
e alguém puxar ela lá para cima, certo? Bom, você concorda comigo que o movimento, o deslocamento vai estar nesse sentido? Entretanto, para onde é que está a força-peso? A força-peso é sempre voltada para o centro da Terra. Bom, quando eu paro para olhar essa situação aqui, tá? O que eu tenho? O deslocamento para um lado, tá? A força-peso para o outro. E nesse caso aqui, o trabalho da força-peso, ele vai ser o peso vezes a distância, que nada mais é do que uma altura, né? Vezes o cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. Então quer dizer que o trabalho da força-peso na subida vai ser menos o peso vezes a altura. Agora, se eu vou analisar a situação oposta, quando o balde já está lá em cima e eu simplesmente quero que ele desça, bom, então o que acontece? A força-peso é para cá, mas o deslocamento agora também é para cá. Então, deslocamento para cá, força-peso também é para cá. E aqui o meu trabalho da força-peso, ele vai ser peso vezes a distância, que é uma altura, vezes o cosseno de 0 graus, que é mais 1. Então quer dizer que o trabalho da força-peso vai ser mais peso vezes altura. Bom, o que é que você precisa gravar então? Que se houver mudança ou se houver movimento no sentido vertical, tá? O peso vai realizar trabalho sim, tá? Se o movimento for de descida, o peso ajuda a descida e por isso o trabalho é positivo. Se o meu movimento é de subida, o meu peso ele se opõe ao movimento, por isso esse trabalho da força-peso na subida ele é negativo, tá certo? Então esses cuidados você precisa tomar aqui, ok? Bom, quando a gente vê tudo isso, e aqui está tudo explicadinho, só para fazer uma observação, tá? Por exemplo, às vezes alguns autores, alguns livros, ao invés de escrever trabalho com a letra W, eles escrevem trabalho com essa letra grega tal, tá certo? Mas tá tudo certo, é a mesma grandeza, só que autores usam diferentes, tá certo?